Bom dia a todos. Hoje, nossa audiência pediu para falar sobre a história de Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, o ACM da Bahia. A ACM teve uma história na sua juventude, começando por morar na Rua da Mangueira, em frente à Faculdade Católica de Ciências Econômicas, a FACEBA. E estudou medicina, médico, começou sua vida na medicina ainda em idade, ainda muito novo, foi professor também da UFBA, professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Mas o que Antônio Carlos Magalhães mais gostava de fazer era política. Desde quando ele se entendeu como pré-adolescente. Ele nasceu no dia 4 de setembro de 1927 e, quando se formou, começou na política e se elegeu a primeira vez deputado federal em 1958 e se reelegeu até 1967, quando se licenciou da Câmara Federal para ser prefeito de Salvador. É bom lembrar que a ACM, em 1964, quando o Congresso Nacional considerou vacância na presidência da República, em abril votou em uma eleição no Congresso Nacional o novo presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Naquela época, ele ainda era deputado federal, que era desde 58. E ele teve uma história naqueles primeiros anos, entre 64 e 67, antes do ato institucional número 5, do AI-5, ele apoiou o governo do Marechal Castelo Branco. E, como ele era muito próximo do Marechal Castelo Branco, eleição indireta para a Prefeitura de Salvador, ele foi indicado pelo Marechal Castelo Branco para ser o candidato a prefeito de forma indireta e saiu vitorioso. Eleição indireta para prefeito. E foi prefeito de Salvador de 1967 a 1970. A história de Antônio Carlos Magalhães na Prefeitura de Salvador, todos os historiadores falam, ele era fascinado pela Bahia, e por que não dizer, sobretudo por Salvador. Ele gostava muito da Bahia, mas era um apaixonado por Salvador. E ele tinha na cabeça dele de reformar, ou melhor, de purificar. Me lembro da música de Caetano com o Rio Subaé. Vamos purificar o Subaé. E ele tinha na cabeça urbanizar, melhorar, fazer um lugar atrativo, o Dique do Tororó. E realmente fez. Teve já como governador da Bahia. Como prefeito, ele, segundo dizem os historiadores, e
toda a pesquisa que nós fizemos, desde o início que começamos o trabalho, Leite Matos, Arquivo da História, nós observamos que Antônio Carlos Magalhães, o ACM, se preocupava com Salvador e, como prefeito, ele foi quem desbravou, eu diria assim, segundo dizem os projetos de Vigildágio Sena que ele encontrou na gaveta de quando foi prefeito. Vigildágio Sena foi prefeito de Salvador até 1964, quando ele foi deposto pelo movimento militar que originou a presidência da República, Castelo Branco. Ele foi deposto, Vigildágio Sena, e dizem que ele deixou todos os projetos que ele tinha para Salvador dentro da gaveta. E Antônio Carlos Magalhães sempre foi uma pessoa que se preocupou muito com projetos. Ele acreditava em projeto. Ele acreditava em obras. E assim que ele começou, como prefeito de Salvador, fez a Avenida do Vale do Bonoco. Alguns chamam Bonocô, não é? É a Avenida Mário Leal Ferreira, que foi, inclusive, quem fez o projeto. Eu me lembro que onde era o Bonocô, tinha um campinho de futebol, que as pessoas saíam da Farmácia Globo, desciam pela ribanceira, os meninos da Farmácia Globo, aonde fica hoje a estação do metrô. Ali era uma farmácia Globo, para jogar bola nesse campinho. E eu joguei muita bola nesse campinho. Quando foi em 1967, em frente à Farmácia Globo, tinha um prédio. E ele pega o projeto de melhorar as vias de acesso a Salvador, dentre elas a Avenida Mário Leal Ferreira. E quando é um dia de quarta-feira santa, lembro como fosse hoje, 1967, eu ainda muito novo, quando eu vi chegar trator, chegar pá carregadeira, e tinha um prédio em frente à Farmácia Globo, na rua Frederico Costa, bem pertinho da rua Álvaro Adorno. E chega trator, chega pá carregadeira, caçamba, em uma quarta-feira santa, tira os moradores, colocam em hotel e derruba o prédio. E todo mundo, o que é que houve? O prefeito mandou botar todo mundo no hotel e está indenizando os apartamentos de todo mundo, porque vai ser a Avenida Vale do Bonoco. E derruba, e aí daqui que os moradores, que alguém fosse recorrer, nada funciona na Semana Santa. Funcionou as máquinas da Prefeitura de Salvador. E ali começa logo o trabalho de escavação e dá início ali às obras da Avenida Mário Leal Ferreira, que se chama hoje Vale do Bonoco, e alguns chamam Vale do Bonocô, mas não importa, o que importa, e realmente deu uma sacudida, melhora o tráfego de Salvador, melhora realmente. As pessoas começaram a trafegar livremente aquelas avenidas de Vale, começa ali, aí começa a fazer viaduto, fez o viaduto da Frederico Costa, que existe até hoje, e dali viabilizou a caminhada para a rua Avenida Dom João VI e embaixo do viaduto Avenida Mário Leal Ferreira. Foi uma obra em 1967. E lembro como fosse hoje, quando muitos jovens da época se entusiasmaram pela comunicação. Logo depois da Semana Santa, ele aparece na televisão e fala por que fez a Avenida Vale do Bonoco, qual era o projeto dele.
de viabilidade do transporte na capital baiana, e ali ele começa a ser visto pelo interior do estado. O interior via Antônio Carlos Magalhães pelas obras que ele começou a fazer em Salvador. Na época, era governador da Bahia Luiz Viana Filho, que também construiu a Avenida Paralela, que era mão e contramão. Era somente ida e vinda. Não tinha duas pistas da paralela. Luiz Viana Filho fez essa obra. Me lembro da construção da paralela. Os casais iam namorar, porque não tinha lugar para se namorar em Salvador. Não é? Ninguém tinha lugar para namorar naquela época. E aí houve as pessoas. Aí Antônio Carlos, quando viu a insatisfação, aí construiu o Jardim dos Namorados. Ele aproveitou a irresignação. Não existia motel em Salvador, nada. O que existia, na realidade, eram alguns hotéis que botavam na porta. Hotel familiar. E Chico Anísio até brincava que no Brasil, quando visse um hotel familiar, é porque não era. Porque só tinha exatamente aqueles hotéis que se chamavam entra e sai. Era uma maneira que popularmente até 1977. E aí, Antônio Carlos Magalhães constrói o Jardim dos Namorados. Ali onde é hoje o Jardim dos Namorados, antigo Bico de Ferro, era uma invasão de ricos, uma invasão de pessoas que tinham, diria assim, poder, e chegaram ali e fizeram casas imensas, com terrenos imensos que pegava de um lado a outro, até porque a Avenida Otávio Mangabeira também só uma pista. Então, de onde é a segunda pista de hoje até a praia, era casas, era mansões de ricos. Os ricos tinham casa ali. E Antônio Carlos Magalhães, o que é que fez? Eu estou dizendo isso porque eu tinha um vizinho que também tinha casa lá do Bico de Ferro. Era uma invasão, tinha casa. E sempre eu ia para a praia lá, eu, os filhos dele e tal, sobretudo Mário Belo Filho, a gente ia. E Antônio Carlos Magalhães um dia derrubou tudo. E também ninguém reclamou, ninguém protestou, e ele foi à televisão e disse: estou derrubando essa invasão, porque vou fazer dali o Jardim dos Namorados. E fez o Jardim dos Namorados, onde as pessoas paravam o carro para namorar e várias viaturas dando proteção. Isso aconteceu na década de 60, sobretudo no fim da década de 60, quando Antônio Carlos Magalhães era prefeito de Salvador. Quem substituiu Luiz Viana Filho no governo da Bahia foi o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães, que também foi governador por eleição indireta, com indicação direta do governo federal. E ele foi governador da Bahia, substituindo aquele que fez a primeira pista da Avenida Paralela. E quando ele assumiu, ele disse logo: vou fazer a segunda pista da Avenida Paralela. Antigamente era apenas duas vias, era para ir e voltar. Ele fez uma outra via também, já só para ida e vinda. Então, para se chegar no aeroporto, diminuiu consideravelmente o tempo, que chegava a horas para se chegar ao aeroporto, e passou a se chegar no aeroporto em 15 minutos. Até porque naquela época não tinha placa de 100 quilômetros na Avenida Paralela. Você podia botar, porque Salvador também não tinha os carros que tinham. Então as pessoas faziam
do Bonocô, no aeroporto, em 15 minutos. Obra de Antônio Carlos Magalhães. Depois, mais tarde, essa avenida paralela foi aumentada, houve a terceira faixa da paralela para ida, a quarta faixa para ida e para volta também, e hoje me parece que são 5 pistas, tanto para ir para o aeroporto como para voltar para o centro da avenida paralela, que quando começou em 1967 era apenas uma pista de ida e volta. Então, essa juventude da Bahia precisa saber disso. E é por isso que existe Leite Matos, Arquivo da História. E aí, Antônio Carlos Magalhães começou a penetrar na consciência dos baianos e não demorou muito para ele ser um líder em todo o estado da Bahia. E aí, Antônio Carlos Magalhães teve vários episódios interessantíssimos, né? Quem sucedeu ele na prefeitura em 1971 foi Clériston Andrade. E ele sempre valorizou muito os políticos do sangue puro do carlismo. E Clériston Andrade, que foi prefeito de Salvador, o sucedeu, realmente era um carlista sangue puro. E ele disse: Clériston, vou fazer você governador da Bahia. E bancou a candidatura de Clériston Andrade para governador da Bahia, até que um fato muito ruim, um desastre de helicóptero, o candidato Clériston Andrade, que disputava o governo da Bahia com Clériston Andrade, morre nesse acidente. E aí, Antônio Carlos Magalhães responde uma história dele que muita gente não sabe, a juventude não sabe. O jornalista entrevistando: e aí, governador, como é que o senhor vai fazer? Clériston Andrade morreu. Não dá mais tempo, a eleição vai ser para o mês, falta um mês para a eleição. Ele respondeu o seguinte: se eu quisesse fazer você governador, eu faria. Então, eu vou fazer o sucessor. E realmente fez o sucessor. E pegou João Duval Carneiro, que era secretário dele, e disse: João, você vai ser governador. E fez João Duval Carneiro governador da Bahia. Então, essas histórias de Antônio Carlos Magalhães, que precisam serem contadas, e o Arquivo da História, com fidelidade intelectual, que eu acho que deve ser de todo historiador, de todo professor, ter fidelidade intelectual. Então, assim foi que João Durval foi governador da Bahia, também eleito por Antônio Carlos Magalhães, com esses episódios que eu falei. Então, Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia de 71 a 75. Daí, substituiu ele Dr. Roberto Filgueiras Santos, que era filho, que tinha sido também reitor da Universidade Federal da Bahia, e em 1979, Antônio Carlos volta ao governo da Bahia. Volta ao governo da Bahia em 79, de onde ficou até 1983. Aí a segunda história dele como governador, ambas por eleição indireta. Ele era votado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Como presidente da República, era eleito pelo Congresso Nacional. E Antônio Carlos Magalhães foi eleito 2 vezes assim. Só que, em 1991, Antônio Carlos, já existindo eleições diretas para governadores dos estados, ele se candidata
a governo pela Bahia por eleição direta. E aí tem aquele jingo, ACM, meu amor, não é? Então eu vou pedir até a produção para ver se consegue encaixar esse jingo que representa muito a história de Antônio Carlos Magalhães na Bahia. E o que é que ocorre? Antônio Carlos Magalhães governa de 1991 a 1994. E aí, terminando o governo dele, naquele tempo não tinha reeleição, Antônio Carlos Magalhães resolve se candidatar ao Senado Federal. E se candidata ao Senado Federal, onde foi senador e também presidente do Senado. Aí é que vem a história da fidelidade intelectual. Ele foi senador de 1995 a 2001. E em 1997 ele se elege presidente do Senado. 1997 ele se elege presidente do Senado, tinha 2 anos de senador e começa a ser o presidente da maior casa legislativa do país, com poderes até hoje, não importa se cumpre ou não cumpre, de até julgar ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem deve julgar é o Supremo. E Antônio Carlos Magalhães foi um senador, Senado. Antônio Carlos Magalhães foi um senador que se impôs. E ele realmente não assumia a responsabilidade de senador da República. E como presidente do Senado, houve um episódio onde teve uma votação para cassar o mandato de Luiz Estevão, que era senador da República. E estava sendo acusado de corrupção e foi até preso e cumpriu pena. E teve uma história que uma senadora votou contra a cassação de Luiz Estevão. Era uma senadora de esquerda. E isso se falava, a imprensa fustigava, não se tinha prova. E não se tem prova até hoje. Não se tinha, não. Não se tem prova. Aí houve o escândalo do painel do Senado, aonde diziam que o boato que tinha que a senadora Heloísa Helena tinha votado contra a cassação de Luiz Estevão foi porque o painel do Senado foi violado. E aí, naquela época, 2001, Antônio Carlos Magalhães viu que ia ser cassado. O circo se fechou. Mas, do ponto de vista jurídico, não restava outra alternativa a ele a não ser a cassação. O que é que ele fez? Ele renuncia ao mandato de senador, quando, segundo se comentava na época, e é fato histórico, ele renuncia ao mandato, dizem que por uma exigência de Dona Arlete Magalhães, sua esposa, mãe do doutor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior e de Luiz Eduardo Magalhães, que inclusive foi meu colega de turma, formamos juntos na Faculdade de Direito em 1980, no mês de janeiro de 1980. E Antônio Carlos Magalhães foi o único senador da República sem mandato, porque ele pediu, renunciou, em 2001 ele renuncia, não foi cassado, ele renunciou. Muita gente fala que ele foi cassado em 91 do Senado, não. Ele renunciou em tempo hábil. Renunciou e transformou aquele ato da renúncia dele em uma festa. Quem assumiu no lugar dele
foi o primeiro suplente de senador que também se chamava o mesmo nome dele, porque era seu filho primogênito, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior, hoje conhecido como Dr. Júnior, e no Senado ele escolheu ser chamado de Antônio Carlos Magalhães. E ele foi senador pelo período que restava. E aí, o que é que ocorre? Antônio Carlos Magalhães foi considerado o único, na história do Brasil, o único senador sem mandato. Ele não tinha mandato, mas tinha poder. Ele não tinha mandato, mas tinha poder. Por quê? Porque o suplente de senador era o seu próprio filho, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior. Então ele tinha poder e ele era entrevistado. E continuou sendo o chefe político do estado da Bahia. Porque ele sempre fez o sucessor. Ele só veio perder eleição em 1986, quando Valdir Pires derrotou o candidato dele, que era Josafá Marinho. Então, ele passou a ser senador sem mandato. E em 2003, ele novamente sai candidato a senador da República. Olha bem, renunciou em 2001, 2003 ele volta e traz como seu primeiro suplente o então senador Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior. Foi o primeiro suplente dele em 2003. E Antônio Carlos Magalhães não consegue terminar esse mandato porque faleceu no dia 20 de julho de 2007. Então, esse mandato que ele ganhou em 2003 e até 2011, ele não pôde concluir, porque em 2007 ele foi acometido de uma doença cardíaca, que por sinal ele já tinha sido até operado no Instituto do Coração, quando ele passou mal na ilha Itaparica, que veio gente de lanche, e Cegonha era seu piloto, e Cegonha conseguiu fazer o mais rápido possível em São Paulo, e ele conseguiu se operar, e volta ainda política, e conseguiu vários sucessos ainda como político. Então, 2007, assume novamente o Senado Federal Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior, aonde terminou o mandato, que foi oriundo do falecimento desse líder político baiano, ACM. Então, era uma figura que a Bahia o respeitava, eu diria o Brasil inteiro respeitava. Mas, quando ele foi presidente da República, tem um fato, ele assumiu por 8 dias, em maio, quando era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então ele foi presidente interino no governo Fernando Henrique Cardoso por 8 dias. Mas a história de Antônio Carlos Magalhães, política, também teve outras vertentes. Em 1975 a 1978, no governo Geisel, ainda no governo Geisel, ele foi nomeado presidente da Eletrobras. Ele tinha uma virtude. Ele sabia reconhecer suas limitações. E quando ele foi presidente da Eletrobras, ele procurou, hoje, eu considero para mim, o melhor homem de comunicação da Bahia, Mário Kertes, que também foi prefeito de Salvador 2 vezes, e levou
Mário Kertz, Mário Kertz fala inglês muito bem. Mário Kertz é realmente um estudioso. E ele conseguiu que Antônio Carlos Magalhães, com sua assessoria, fosse um dos melhores presidentes da Eletrobras que existiu no Brasil. Não temos comprovação disso, mas acho que sim. Ele estudou. Ele tinha uma audiência com o presidente Geisel para falar sobre a Eletrobras, porque ele tinha sido nomeado e ele seria recebido. E dizem que ele estudou um feriadão todos os dias sobre Eletrobras, sobre tudo, e deu um show nessa reunião com o presidente da República, que parecia até que ele era um autoconhecedor. Mas foi com assessoria, segundo a história, desse homem inteligentíssimo, que é um dos poucos homens que tem no Brasil, eu diria que tem alguns homens no Brasil com inteligência rara, dentre eles é Mário de Mello Kertz, que também foi presidente da Eletrobras, porque Antônio Carlos Magalhães, aonde chegava, fazia seu sucessor. Então ele tinha esse mérito de sempre procurar dar continuidade ao trabalho que ele exercia. Não podemos esquecer também que Antônio Carlos Magalhães foi convidado por Tancredo Neves a ser ministro das Comunicações. Tancredo Neves, exatamente quando houve aquela manifestação das diretas já, era que o povo foi para as ruas do governo Figueiredo defendendo as diretas já, eleições diretas já. O povo não aguentava mais o regime militar e o povo queria, e quando o povo quer, ninguém segura. E o general Figueiredo era o presidente, estava viajando, e aí quando ele recebeu a notícia, teve 2 milhões de pessoas do Brasil clamando por eleições diretas. E Franciscato era um deputado federal que acompanhava a comitiva do presidente Figueiredo, e ele disse: presidente, deu 2 milhões de pessoas na manifestação pelas diretas já do Brasil. E João Figueiredo disse: se eu estivesse lá, teria 2 milhões e 1. O general Figueiredo, que era o comandante, que era o presidente do Brasil, que foi o último comandante do regime militar. E ele demonstrou que realmente era verdade aquilo que ele disse para o Franciscato. E ele disse que respeitaria o resultado das eleições indiretas pelo colégio eleitoral que ia ter em 1984. Vou respeitar a decisão, que eram 740 delegados. E o general Figueiredo disse: se quem tiver maioria, e os candidatos quem eram? Era Tancredo Neves, pela oposição, que era chamado na época de anticandidato, porque Ulisses Guimarães também já tinha sido candidato à eleição direta, e o nome era anticandidato, porque sabia que ninguém ganharia. O sistema tinha tudo na mão, tudo controle para ganhar a eleição. E Antônio Carlos Magalhães, em 1985, estava sem mandato. Estava na Bahia e Tancredo Neves, candidato da oposição, e Paulo Maluf era o candidato do governo militar. Paulo Maluf, que teria sido governador de São Paulo, era o candidato do governo militar. E aí, o que é que ocorreu?
o brigadeiro Délio Jardim de Matos veio inaugurar uma obra no aeroporto, na época, 2 de julho, hoje Luiz Eduardo Magalhães. Veio inaugurar em 1985, 1984. E fez um discurso na inauguração do aeroporto, chamando Antônio Carlos Magalhães de traidor, porque ele se recusou a apoiar Paulo Maluf. E a imprensa perguntava: ministro, o senhor não vai apoiar Paulo Maluf? Não. Por quê? Porque ele é ladrão. Ele usava o dedinho assim, ele é ladrão. E eu não apoio Paulo Maluf, porque ele é ladrão. Mas não disse que ia apoiar. Nem falava, ele só dizia que não apoiava Paulo Maluf, porque Paulo Maluf era ladrão. Então, na inauguração do aeroporto, reinauguração, uma reforma muito grande, feita pelo governador João Durval, no aeroporto Salvador. E aí o brigadeiro, quando chega, diz o seguinte, que Antônio Carlos Magalhães era traidor. E a história não enterra os fatos. E quando ele disse que Antônio Carlos era traidor, porque não estava apoiando o candidato que era apoiado pelas Forças Armadas, pelo governo de então, que era do general Figueiredo, que era o candidato Paulo Maluf. Então, 40 minutos depois que o brigadeiro faz esse discurso, Antônio Carlos Magalhães responde: traidor é você, brigadeiro Délio Jardim de Matos. E aí descreve tudo que o brigadeiro era envolvido, era o ministro da Aeronáutica. E aí as lideranças baianas, as lideranças de todo o interior da Bahia, a classe política, Antônio Carlos Magalhães vai ser preso. Em pleno regime militar, ele parte para o enfrentamento com o brigadeiro, o ministro da Aeronáutica. Ele vai ser preso. 40 minutos depois, ele responde com essa nota, dizendo que traidor era o brigadeiro. No primeiro voo que teve para Brasília, ele viajou e marcou um jantar com o presidente Tancredo Neves, jantou com Tancredo Neves e declarou no jantar: a partir de hoje eu apoio Tancredo Neves para a presidência da República, que é candidato pelo Colégio Eleitoral. Quando Antônio Carlos Magalhães tomou essa atitude, então muita gente veio também. Inclusive o presidente do PDS, que era José Sarney, e que então foi candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo Neves. Na época, eu era vereador aqui em Salvador, e quando Tancredo Neves chegou aqui, mais Sarney, candidato a presidente da República, houve uma corrida da classe política de ficar junto de Tancredo Neves. Foi quando teve o desentendimento entre o senador ACM e Silvio Simões, que era dono do jornal à tarde, que era o jornal mais lido na época em Salvador. Eu diria, era o maior meio de comunicação que existia no estado. Mas Tancredo Neves vai para o colégio eleitoral e vence a eleição. E não foi nenhuma eleição apertada, porque Antônio Carlos Magalhães puxou muita gente para o apoio de Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves teve um problema de saúde, uma diverticulite, e se recusava a operar, embora seus médicos recomendassem a cirurgia em caráter de emergência. Mas ele, na véspera da posse, a posse seria às 10 horas da manhã,
Tancredo Neves foi a uma missa com Dona Risoleta e depois as imagens mostravam que ele estava incomodado na missa. Ele estava com muita dor na missa, porque não aguentava mais. E ele dizia que só ia se hospitalizar depois da posse, que seria no outro dia, às 10 horas. E vai o doutor Tancredo, como era chamado, à missa, que era de ação de graças pela vitória dele e que no outro dia ele ia assumir. Dali, ele já sai da igreja para o hospital. E aí foi diagnosticado um diverticulite com necessidade de intervenção cirúrgica ainda naquela noite. A posse era 10 horas da manhã. Então reúne todo mundo. E aí, inclusive, o vice-presidente eleito, que não era José Sarney, e vem o doutor Ulisses Guimarães, que para mim foi o homem mais respeitado do Brasil. Porque na Constituição vigente, quem tinha que assumir na vacância do cargo interinamente seria o presidente do Congresso Nacional, que era o deputado Ulisses Guimarães. Ele tinha obrigação de assumir, mas ele não tinha vaidade. E quando se discute a constitucionalidade, quem ia assumir, ele diz a seguinte frase: vamos cumprir a Constituição. Quem assume é o vice-presidente, o doutor José Sarney. A credibilidade do Ulisses Guimarães era tanta que ninguém contestou. E 10 horas da manhã do dia seguinte, Tancredo Neves, ainda no hospital, claro, ele dá posse a José Sarney, quando quem deveria tomar posse era ele, porque era o presidente do Congresso Nacional e o vice-presidente era eleito, não tinha tomado posse ainda. Então, no meu entendimento como jurista, o funcionário obrigado a tomar posse como presidência da República era o doutor Ulisses, mas ele disse, não, quem vai tomar posse é o vice-presidente da República, José Sarney. E aí José Sarney toma posse como vice-presidente interino e cumpre todas as promessas de campanha da eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves. Dentre elas, Tancredo Neves queria, como ministro das Comunicações, ACM, doutor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães. Ele queria ele como ministro das Comunicações. E José Sarney cumpriu, não só com Antônio Carlos no ministério, como cumpriu todos os compromissos, tem que se falar. Então, fidelidade intelectual. Sarney não traiu Tancredo Neves. Ele manteve 5 anos. Antônio Carlos Magalhães foi ministro durante todo o governo de Sarney, o ministro mais forte da República. Era Antônio Carlos Magalhães, foi o ministro mais forte da República. E Antônio Carlos Magalhães, de 1985 a 1990, foi ministro das Comunicações do governo Sarney. E aí, Antônio Carlos Magalhães elege-se senador da República, contei essa história toda dele como senador, como prefeito de Salvador, como deputado federal, e ainda senador da República, em 2007, exatamente no dia 20/7 de 2007, essa história eu acompanhei. Mário Quercia estava viajando e chegou no dia 20/7 de 2007 da Europa e foi do aeroporto direto para o hospital em São Paulo visitar Antônio Carlos Magalhães.
e ele já estava indo embora. Aí o filho dele mais velho, o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, disse: pai, Mário Kertes. Ele ainda falou Mário, apertou a mão de Mário, segurou. Mário ficou o tempo que deveria ficar, não sei o que conversaram, ou se ele conseguiu ainda conversar, se conversou. Não foi revelada até hoje a conversa que tiveram, e Mário sai e, pela manhã, já começava as notícias. Até a véspera, a notícia era: está em estado grave o senador Antônio Carlos Magalhães. Em estado grave o senador Antônio Carlos Magalhães. No outro dia começou: quadro gravíssimo do senador Antônio Carlos Magalhães. E aí começa o noticiário. Aí eu, pela minha experiência, eu vi que era uma notícia que estava sendo dada aos poucos. E por volta, não sei de que hora da manhã, só me engano, 10 horas, eu chegava no meu escritório e aí, ligado na notícia, aí eu via dizer: o quadro do senador Antônio Carlos Magalhães é de irreversibilidade. Aí eu disse para todo mundo: já morreu. Jamais seria noticiado o quadro de irreversibilidade se ainda tivesse alguma chance de sobrevivência desse político que marcou sua época na Bahia. E por volta das 11 horas, ao meio-dia, isso, como historiador, não lembro, a notícia vem: morre Antônio Carlos Magalhães. Daí, os preparativos foram tomados para que o velório dele fosse no Palácio da Aclamação, onde ele foi governador 3 vezes. E ali era a antiga residência dos governadores da Bahia, e o Palácio de Veraneio era em Ondina. E Antônio Carlos Magalhães, através da história, todos os governadores que morrem são velados no Palácio da Aclamação. E Antônio Carlos Magalhães foi velado no Palácio da Aclamação, e aonde foi enterrado, perto do seu filho, José Eduardo Magalhães, onde ficou as 2 sepulturas próximas, até que a família, salvo engano, na década passada, construiu um mausoléu para a família Magalhães do Campo Santo, e foram tirados os restos mortais de Luiz Eduardo Magalhães e de Antônio Carlos Magalhães para esse lugar no Campo Santo. É um lugar muito bem construído, exatamente representando a história desses 2 políticos. Ali também foi enterrado Dona Arlete, e será enterrado toda a família desse político da Bahia. Tem muitos episódios de Antônio Carlos Magalhães que, se a gente for contar, não termina, e a produção já começa a me sinalizar que não tem mais tempo nenhum. Passamos alguns minutos já. Então, eu aproveito a oportunidade para pedir a todos o joinha e um afetuoso abraço para essa audiência que nós temos.